você ouve a palavra Woodstock, o que você pensa? Paz e amor? Música boa? Ou talvez fogo? It's just one of those days. Nesse vídeo eu vou te contar a verdade sobre o festival de Woodstock e como ele mudou a história da música, só que pra pior. A gente teve 3 Woodstocks na história. O segundo, em 94, comemorava os 25 anos do primeiro evento. Repetiu a grandiosidade, mas também repetiu muitas das falhas de 69. O terceiro, em 99, foi ainda pior. Now don't miss the hottest bands and wildest fans at the world's biggest music festival, Woodstock 99, next on Fox. Essa terceira edição selou o fim das tentativas frustradas de fazer um Woodstock que realmente funcionasse. Mas, se os organizadores tivessem prestado atenção lá no primeiro de 69, eles iam ter visto que a coisa já tinha desandado e o festival não tinha sido aquele sucesso. Mas essa história de alguma maneira foi reescrita para criar o mito do festival perfeito. Eram 3 dias de festa que teriam 32 artistas, tocando para um público estimado de 50 mil pessoas. Só que o evento, que estava sendo organizado por alguns jovens de 20 e poucos anos, meio que viralizou e mais de 400 mil pessoas inundaram a pequena cidade de Bethel, no interior dos Estados Unidos. Com essa quantidade de gente, não teve cerca que ficou de pé na fazenda em que o evento ocorria. Todo mundo entrou de graça e tiveram até umas vaquinhas que ficaram espalhadas pelo público. Vários artistas que iam tocar no evento tiveram que chegar de helicóptero, tamanho era o engarrafamento de quase 25 quilômetros. A infraestrutura era quase inexistente, não tinha banheiro suficiente, não tinha atendimento médico e faltou água e comida no local. Mas como que o Woodstock se tornou o maior festival da Terra, sinônimo de contracultura e liberdade, apesar de todos os problemas que as 3 edições tiveram? Sim, porque os caras foram repetir o erro em 94 e 99. Essa história só vai fazer sentido se a gente entender 2 coisas. O espírito da época, também chamado de Zeitgeist, que travava uma espécie de guerra com o status quo, e o mais importante, os interesses da indústria da música que mudaram drasticamente nos anos 60 e 70. Aí dá pra finalmente responder por que o Woodstock é um mito. Duas coisinhas antes de começar. A palavra mito, nesse caso aqui, se refere a uma história fantástica que não necessariamente tenha sido verdade, mas que as pessoas acreditam por terem ouvido muitas vezes. E segundo, eu particularmente não sou tão fã de festivais, provavelmente porque eu tive algumas experiências um pouco desagradáveis. E festival é aquela aposta de risco. Pode se tornar um Coachella ou um Fyre Festival. E é justamente essa aposta que mudou o jeito que os empresários encaram esse tipo de evento. Mas nem sempre foi assim. E a história dos festivais começa lá no século VI a.C. Os Jogos de Pythian, na Grécia Antiga, são considerados os primeiros festivais de música da história. O objetivo era celebrar a cultura e adorar os deuses da época. Além dos esportes, havia também uma competição entre artistas. Pythian foi uma espécie de precursor dos Jogos Olímpicos e não tinha nada a ver com vender pista premium e camarote. Mas se a gente não levar tão a ferro e fogo, dá pra considerar que durante a história da humanidade, qualquer feira de arte ou celebração local com música e bebida era um tipo de festival. Na década de 50, a coisa começou a mudar um pouco de figura e alguns festivais começaram a se estabelecer anualmente, como o Newport Jazz Festival, que começou em 1959, e o Monterey Pop Festival de 67. Mas naquela época, era um rolê meio cult, meio lado B, não era uma coisa tão conhecida por todas as pessoas. A arena do Monterey Pop Festival, por exemplo, tinha capacidade só para 7 mil pessoas, um cisquinho comparado às mais de 400 mil pessoas do Woodstock 69, que aconteceu só 2 anos depois. E se nos tempos antigos o acesso à música era um privilégio de uma classe dominante, no meio do século XX, ela começou a se popularizar. Ficou mais
fácil e mais barato ouvir música. E foi aí que os jovens começaram a ver na música um jeito de ter uma voz na sociedade, de expressar suas crenças e seus descontentamentos. A música também tinha virado protesto. As milhares de pessoas que gritavam paz e amor naquele agosto de 69 não tinham só o objetivo de se divertir. As pessoas queriam uma mudança política e social. Sem desmerecer, claro, quem vai pra show só pra tomar um pileque e ouvir música boa. É o que eu faço geralmente. Mas, naquela época eram outros tempos. O sentimento de pós-guerra ainda era muito forte no começo dos anos 60. A Segunda Guerra tinha afetado o mundo todo, até mesmo aqui no Brasil. E os sobreviventes daquele período ditavam, de alguma maneira, a ideologia e o jeito de viver dos mais jovens, como quem diz: você deve lutar pelo mundo democrático que a gente conseguiu conquistar. Isso causou um enorme confronto geracional. Como assim? A vida é minha, eu não devo satisfação por guerra nenhuma. Principalmente porque essa guerra é sua e não minha. Aqueles bebês que tinham nascido ali no pós-guerra, que agora eram adolescentes, queriam uma identidade própria. A música tinha se tornado uma avenida para novas manifestações de liberdade. E esses jovens adultos logo descobriram uma ótima maneira de abrir outras portas para novas percepções. O ácido lisérgico. Turn off your mind, relax and float downstream. Como que o LSD se tornou parte central da cultura na década de 60? A música psicodélica era um dos pilares da contracultura no final da década. Porque o ácido é capaz de ativar certas partes do nosso cérebro que nos dão novas perspectivas e nos levam a novos questionamentos. Não tô fazendo apologia aqui, até porque eu não sou especialista. Mas os governos não são particularmente interessados em gente que questiona demais. Quando Jimi Hendrix ateou fogo na sua própria guitarra no Festival de Monterrey em 67, parecia que a chama de uma geração inteira tinha finalmente se manifestado. A pressão começou a subir pelas más condutas dos políticos ao redor do mundo. As pessoas queriam não só protestar por sua liberdade, mas elas queriam um novo jeito de viver que passava intrinsecamente pelo ouvir, dançar e fazer música. E usar um pouquinho de droga também, né? Um pouco de droga, um pouco de salada. Foram esses sentimentos que reuniram milhares em Woodstock em 69, 2 anos depois de Monterrey. Mas como nada acontece no vácuo, a imagem dessa multidão ocupando uma fazendinha de leite no interior de Nova York deu um estalo na cabeça de alguns empresários dentro de escritórios perto dali, no centro de Manhattan. Milionários e gente graúda da América corporativa viram ali uma bela oportunidade de fazer o que gente rica sabe fazer melhor: se drogar sem medo da repressão do Estado? Não, ficar mais rica. No fim dos anos 60, a indústria da música já nadava de braçadas num mar de grana com grandes êxitos musicais. Os Beatles tinham provado para o mundo que era possível romper as barreiras continentais e se tornar um fenômeno mundial capaz de encher um estádio de futebol. Mas isso era um grande paradoxo. Enquanto os artistas tentavam manter sua integridade criativa numa ponta, na outra eles estavam ganhando uma montanha de dinheiro. E se tem algo capaz de corromper alguém, é grana. E não era só grana pro artista que tá com o microfone na mão. Uma indústria inteira se formou em torno desses eventos ao vivo. Mas também era preciso comunicar isso. Algumas revistas como a Rolling Stone foram fundadas mais ou menos nesse período com o objetivo de cobrir essa revolução hippie, mas logo se tornaram o novo porta-voz a serviço de interesses de grandes corporações. Numa outra frente, gravadoras e gerentes despejavam dinheiro em novos artistas. E essa é uma tática usada até hoje: lançar a maior quantidade de bandas e artistas possíveis, fazer um marketing pesado, enfiar todo mundo em capa de jornal e revista, e o que colar com o público cobre o investimento de todos os outros. Teve um fenômeno bem interessante entre 68 e 72 chamado de Bubblegum Pop, que exemplifica bem o que eu tô falando. Eram bandas e músicas
especificamente manufaturadas para atingir um público infantil. A ideia era tornar a música uma commodity e vender para a maior quantidade de públicos possíveis. Nesse momento da história, a gente consegue ver que a balança entre arte e entretenimento tinha começado a desequilibrar. O business estava se impondo à ideologia daqueles artistas que não tinham nem ideia de que era possível viver dignamente tocando uma guitarra. E dá pra dizer qual evento foi o ponto de virada? Ele mesmo, o Woodstock. What does it cost to put one of these things together? Fortune. Lou Adler, produtor nos anos 60 e 70, resumiu bem nessa frase. Se Monterrey fez do rock and roll uma forma de arte, Woodstock fez dele um negócio. O que se seguiu nas décadas seguintes ao evento foi um apagamento das partes que não tinham ido tão bem. Esqueceram que esse tinha sido um dos maiores engarrafamentos da história, em que as pessoas largavam os carros na estrada para se dirigir ao evento. Esqueceram que na sexta-feira uma chuva torrencial tinha inundado a fazenda e a tornado num grande campo de lama e que o governo tinha oficialmente declarado Woodstock 69 como uma área de desastre. Isso tudo foi convenientemente esquecido pela mídia, que nos anos e décadas seguintes trataram de vender o festival como uma história bonita sobre jovens que estavam mudando o mundo. O LSD também foi eventualmente deixado de lado e proibido nas décadas seguintes porque não fazia parte da nova historinha de conto de fadas. E a ideia de um festival perfeito ficou marcada tão forte na mente das pessoas que todo mundo achou uma boa ideia repetir ela em 94 e 99. Todas as edições com as mesmas tretas, ou ainda pior, como o Woodstock 99. Recentemente saíram alguns documentários sobre esse último Woodstock que mostram como a negligência e a ganância da organização culminaram em uma tragédia sem precedentes. E se você olhar, a história continua se repetindo com vários festivais desastrosos até hoje. Toda vez que eu escuto que um festival de música fracassou, seja o Rap Festival, Fire Festival e até mesmo os 3 Woodstocks, eu penso, os festivais devem existir, mas a organização nunca pode achar que o lucro deve se sobrepor ao bem-estar do público. A música em si já parece ter ficado em segundo plano nessa briga entre arte e entretenimento. E sinceramente, ver a arte como essa coisa pura é uma utopia que vale a pena discutir, mas que me parece uma batalha perdida. No caso de festivais, a gente tem tantas forças em conflito que o verdadeiro sentido da arte, que é comunicar e transformar, acaba se diluindo entre outros interesses menos importantes. Eu sou um fã de shows ao vivo e eu tô ligado que dinheiro é essencial para viver nesse mundo. Só que se a gente mistura as duas coisas, arte e grana, a gente começa a ter algumas aberrações, não só com festivais desastrosos, mas também com pessoas que buscam o caminho da arte só por grana e fama e acabam nem comunicando, nem adicionando nada na vida de outras pessoas. Os festivais falham porque quem organiza não entende de arte ou só tá pensando em como comprar aquela Ferrari nova. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like, se inscreve, manda para os seus amigos, tio, família, papagaio, que logo eu volto com mais vídeos sobre música, arte, entretenimento e criatividade. Um beijo, meus queridos. Até o próximo vídeo.